Bom dia, amados irmãos da Igreja Água Viva. Nesse momento iremos compartilhar o momento devocional de hoje. O texto de hoje se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 13, verso 1 a 10. Diante de todos os erros que rei Jeroboão cometeu, vemos que o homem de Deus é enviado a ele para alertá-lo sobre o que haveria de acontecer. E a palavra de hoje diz assim no verso 2: Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor. Disse altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, os ossos humanos se queimarão sobre ti. Esse era o alerta de Deus, mostrando de que tudo aquilo que Jeroboão estava fazendo era contra a vontade do Senhor. Mais uma vez, amados irmãos, devemos receber os alertas que o Senhor nos entrega, a fim de que assim, por meio desses alertas, nós possamos nos despertar, a fim de que ouçamos a vontade de Deus. E na sequência do texto de hoje, irmãos, podemos observar no verso 4, veja a ação. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prendei-o, mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. Veja que o Senhor, Ele protege o homem de Deus, o seu profeta, diante da perseguição que estava para acontecer. Porque Jeroboão ordena para que prenda esse homem, mas a partir do momento que ele estende a sua mão para o altar, e a sua mão se seca. E assim o Senhor guarda não somente o profeta, mas também guarda para que Jeroboão se entregue à palavra do Senhor. Mais uma vez, nós podemos ver nesse texto de hoje que Jeroboão, ao invés de arrepender-se dos seus pecados, ele se recusa a fazer isso, tentando prender o homem de Deus. Mais uma vez, irmãos, o alerta de Deus serve para que nós nos arrependamos diante dele. E por isso, mais uma vez, se arrependa diante do alerta, diante da palavra do Senhor, caso você também esteja nos caminhos que são contrários a ele. E na sequência do texto podemos observar que, diante das mãos secas, esse homem, Jeroboão, ele pede o auxílio do homem de Deus, o profeta. E diante dessa perspectiva, vemos que o profeta busca a Deus para assim fazer com que o seu braço volte novamente ao que era antes. E diante de todas essas coisas, a partir desse momento, Jeroboão tenta ser hospitaleiro com esse homem, pedindo para ele que ele permanecesse com ele e que também pudesse gozar daquilo que ele estava desfrutando como rei. Mas nesse momento o profeta ele se recusa a estar com ele. Diz que a ordem de Deus era clara a ele, de que ele deveria sair daquele lugar, não permanecer com ele e também voltar para um caminho diferente pela qual ele veio. Todas essas coisas a gente observa que o profeta ele obedece e cumpre as ordenanças de Deus. E nisso podemos compreender, irmãos, que a nossa vida também deve seguir o mesmo rumo, uma vida de obediência, uma vida de compreensão dos atos de Deus, para que em tudo possamos sempre seguir a vontade do nosso Criador, o nosso Deus. Que seja mais uma vez um dia para você obedecer, através dos alertas, arrependendo-se diante dele e buscando os seus caminhos. Deus abençoe.